Olá pessoal, aqui é Eduardinho do site Carteira Rica e hoje o nosso assunto é Previdência Social. O vídeo de hoje ele é dividido em duas partes. A primeira em que eu falo de Previdência de uma maneira geral e a segunda parte que é específica para o servidor público federal, porque falta aí uma semana, faltam uns 10 dias para o prazo de migração para a FUNPRESP. Então o pessoal, os servidores públicos estão desesperados aí me procurando, pedindo uma luz, pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhadinha em como se encontra hoje a Previdência Social, tanto o regime geral quanto os servidores públicos. A gente vive hoje no regime solidário de previdência, que é diferente do regime de capitalização. Por que o regime é solidário? Ele é solidário porque enquanto houver pessoas para trabalhar e bancar os aposentados, ele é solidário. No momento em que a pirâmide etária da população ela se inverte e a gente tem mais idosos parados do que pessoas trabalhando, então a solidariedade vira guerra, entendeu? Solidariedade é solidariedade até um certo ponto. Capitalização significa que você contribui aquela sua reserva financeira, fica lá e no dia que você aposenta, você retira aquela reserva, ela é sua, ela está lá separadinha. Solidário, como eu disse brincando, mas como foi uma brincadeira, eu vou reforçar aqui de maneira mais prática e didática. Solidário é quem está na ativa hoje contribui para quem está aposentado hoje. É muito importante manter o equilíbrio. Normalmente você precisa de 4 ativos para bancar um aposentado, ok? Então vamos lá. Tudo começa com a crise do welfare state, do estado de bem-estar social. A Constituição brasileira, ela previu alguns direitos e ela instituiu regras previdenciárias muito boas do ponto de vista social, mas um pouco difíceis de executar do ponto de vista financeiro. Então, não basta você ter uma boa intenção se você não tiver o dinheiro para fazer isso. O estado de bem-estar social por todo o mundo está em um momento de retração, não só no Brasil. O orçamento da União, hoje ele é 42% alocado em dívidas, 10% transferências para estados e municípios obrigatórios, então já vai 50% do orçamento e mais 20%. Aqui você tem 70% do orçamento. 20% para a Previdência, um 20% crescente. Enquanto as outras despesas da União subiram um pouquinho assim na última década, a Previdência disparou em termos percentuais. Ah, Eduardinho, então o problema não é a Previdência, o problema é a dívida. Praticamente todos os estados nacionais passam por, desde ali o fim da Segunda Guerra, desde a década de 60, 70 mais ou menos, a dívida disparou. Então ela está em um nível hoje completamente exorbitante. E se você simplesmente virar e falar, não vou pagar a dívida, o resultado do ponto de vista financeiro mesmo para o Estado pode ser tão ou mais catastrófico do que pagar essa dívida. Eu sou sim a favor de uma auditoria da dívida, mas essa auditoria da dívida também não pode ser utópica. Você virar e falar que a Constituição proíbe os juros compostos, então não vou poder pagar juros compostos sobre a dívida, aí fica meio complicado, porque todo o mercado financeiro mundial é baseado nos juros compostos. A matemática financeira prevê juros compostos. Agora você vira e fala, mas a matemática financeira não se aplica ao Brasil. É complicado. Mas os exageros, realmente eu acho que a gente deveria dar uma olhadinha. Não há motivo para não se fazer uma auditoria em qualquer que seja a despesa. Ela só vai garantir que o que é pago é aquilo que efetivamente se deve, ok? A questão do déficit da Previdência, existe ou não existe? Isso aí enxerga quem quer. Quem quer enxergar déficit fala que as contribuições dos empregados e dos empregadores somadas não são suficientes para bancar os benefícios. Quem não quer enxergar o déficit alega que existe o PIS e a COFINS, então existem contribuições criadas para a Seguridade Social. Se elas não são destinadas à Seguridade, esse rombo é fictício. Qual que é o problema em não se enxergar um déficit? A pirâmide etária brasileira em 2013 é uma pera, assim. Então a gente tem poucos idosos e muitos jovens. Aqui eu fiz uma linha de corte lá nos 60, 65 anos, ok? Em 2040, você vê que a população já caminhou para cima. Em 2060, esse formato de pera, ele muda num formato de balão. Ou seja, a maior parte da população vai ser idosa. Então qual que é o problema? Se hoje você não consegue pagar a Previdência com as contribuições dos empregados e dos empregadores
você precisa de fazer um suplemento aqui com PIS e COFINS, no ano em que todo mundo for idoso aqui, o PIS e COFINS, que hoje tem uma alíquota ali um pouquinho abaixo dos 10%, eles vão precisar de somar 30%, 40% de qualquer bem que se comprar para poder suprir essa falta aqui da contribuição. Então, se você tiver 30% de PIS e COFINS, mais ICMS, mais todos os tributos, em cada bem que você comprar, você vai ter aí 60% de tributos. Isso é completamente inviável. Então, falar que o PIS e a COFINS existem justamente para cobrir essa diferença, ela é parcialmente uma solução. E outra coisa, o Brasil é um país predominantemente exportador de commodities. E o que acontece? Quando você exporta, você não paga PIS e COFINS. Então, todo esse pessoal que exporta não contribui. E para piorar, a gente tem o que? A questão da aposentadoria rural, que é um dos grandes ralos da Previdência. E o que acontece? A aposentadoria rural, o problema é que a pessoa não contribui, mas aposenta. E aí que está a situação. O campo exporta, o campo não paga tributo sobre a exportação e, além disso, lá se aposenta sem contribuir. Então, esse tratamento diferenciado do meio rural com relação ao meio urbano é bem complicado. Não estou querendo aqui buscar bodes expiatórios. O problema é a previdência dos servidores públicos, é o pagamento de pensões a filhas de militares, desembargadores. Tudo tem sua cota. E o que acontece? Você tem aqui, cada pontinho desse representa um país. Nesse eixo a gente tem o percentual de população idosa. Então, aqui são os países em que um grande percentual da população já é idoso. E aqui você tem o gasto previdenciário. O Brasil, adivinhem só, ele está aqui. Ele tem pouca população idosa, mas um gasto previdenciário muito grande. Na hora em que a população envelhecer, se a gente mantivesse essas regras, a gente teria um gasto aqui impossível, longe de qualquer um. Então, para que se gaste o mesmo, mas com um percentual de população idosa maior, o Brasil vai ter que gastar menos com cada idoso. E a expectativa em 2050 é, infelizmente, que 50% da população idosa dependa dos seus sucessores, parentes e até de amigos para sobreviver. Isso não é um dado meu, isso está em estudos que eu li. Então a gente tem a questão da carga tributária que não pode crescer infinitamente. A gente tem a questão da educação. O mercado de trabalho, ele está sendo atacado, entre aspas, pelas tecnologias. E a gente precisa cada vez mais de postos de trabalho com grande capacitação. A média de educação de anos na escola da população brasileira é de 8 anos. A média na Coreia de 17 anos. Enquanto você demanda aqui mais recursos para a educação, para preparar para o mercado de trabalho, por outro lado, você tem menos recursos disponíveis. E, diante desse cenário, em resumo, eu não consigo ter uma boa perspectiva para a previdência no regime geral ou para a previdência do regime próprio dos servidores. 90% de chances, na minha opinião, é que a previdência nas próximas décadas vai passar por uma reformulação geral e hoje você que trabalha achando que vai aposentar com X em uma certa idade, você vai aposentar com um pedacinho desse X lá na frente. E se você achava que ia aposentar com 60, pode se preparando para levar isso aqui somente se você estiver vivo aos 70, ok? Vivo e trabalhando até os 70. Se você é do regime geral, esse vídeo acaba aqui, ok? Dê o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado, te espero no nosso próximo vídeo. Se você é do regime próprio dos servidores públicos federais, continue comigo. A questão é a seguinte, o servidor público não será poupado das reformas que virão. Pelo contrário, ele está na ponta de lança das reformas. Então, se você tem aqui uma ordem de prioridades, se você olhar pelo que a própria mídia e o próprio governo colocam como prioridades, o servidor público é o vilão. Se há um candidato forte a bode expiatório, esse candidato é o servidor público. Sendo que todos sabemos que a desoneração de setores econômicos
que passam a ser favorecidos, perdão de dívidas de empresas caloteiras, muitas delas dos próprios deputados. Então, se a gente teria muita coisa para atacar até chegar no tema do servidor público, a verdade é que o servidor público vai ser atingido primeiro. O governo usa estratégias de guerra entre gerações, então aqueles servidores mais novos ele vai colocar em guerra com os mais antigos, fornecendo ali reajuste somente em parcelas que não vão para a aposentadoria, como parcelas de alimentação, no caso dos governos estaduais, indenizações de transportes, que fazem hoje aí até 10, 15, até 20% de alguns salários no serviço público estadual. Isso tudo deve vir para o serviço federal. A criação de bônus de eficiência, que já está sendo testada aí em algumas categorias, também não vão para a inatividade. A contribuição do PSS de 11% logo vai para 14%. E depois já há plano para ir a 20%. Então, o que acontece? Os seus direitos estão despencando. A gente não sabe onde é o fundo do poço. Talvez a migração para a FUNPRESP seja equivalente a estabelecer um limite de perdas para isso. Então, em vez de você arriscar chegar no fundo do poço, se você migra para a FUNPRESP, talvez você, embora a perspectiva seja um pouco abaixo do que você esperaria no seu regime atual, se nada mudar, porém se tudo mudar e tende a mudar, a FUNPRESP pode ser uma espécie de redução desse prejuízo. Eu tenho uma planilha, eu posso compartilhá-la aqui. Não dá para explicar aqui nesse vídeo para que serve cada campo da planilha. Mesmo assim, se você quiser deduzir aí por conta própria, eu vou disponibilizar essa planilha com esse vídeo daqui, ok? E uma última questão. Se eu vejo a FUNPRESP como uma alternativa viável, a questão de migrar para o RPC sem FUNPRESP, ou seja, aposentar com o teto do INSS, ok? Bom, eu vi pessoas fazendo isso e eu mesmo fiz isso. Só tem um probleminha. De acordo com os meus cálculos, você precisa ter uma meta de rentabilidade anual, líquida, real, de 9% ao ano no gerenciamento dos seus próprios investimentos para bater uma FUNPRESP aí de 4,5%, eu não sei exatamente qual a rentabilidade que eu coloquei para a FUNPRESP. Se você for capaz de ter uma rentabilidade real o dobro da FUNPRESP, você pode migrar para o RPC sem aderir à FUNPRESP. Agora, se você for migrar simplesmente para colocar o seu dinheiro naqueles veículos tradicionais de investimento que bancos e corretoras oferecem, simplesmente colocar na bolsa de qualquer jeito, vinculado ao índice Bovespa ou comprar títulos públicos, pelo amor de Deus, não faça isso, ok? Mas é possível, Eduardo, em 9%? E eu descobri que é possível e é muito fácil, mas não com o que você está pensando em utilizar, ok? A planilha que eu disponibilizo dá para ser usada para fazer uma estimativa de benefício lá no momento da aposentadoria também, de acordo com as regras de capitalização, mas atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, você só vai entender a planilha se você já conhecer os termos específicos da FUNPRESP. O que é RAP, o que são aqueles seguros, o que é a taxa de carregamento. Se você não conhecer esses termos, você não vai entender a planilha que eu estou disponibilizando. Em segundo lugar, um dos principais fatores para saber se vale a pena ou não a FUNPRESP é conhecer quais seriam as mudanças pelas quais o regime próprio vai passar. E isso a gente não sabe, isso depende do futuro e de questões políticas que estão além do nosso controle. Se nada for alterado, é melhor não migrar. Mas a expectativa é que muita coisa seja alterada e por isso a FUNPRESP passa a fazer sentido, ok? De qualquer forma, é uma decisão muito difícil. Se você optar pela FUNPRESP, você não deve olhar para trás, siga o seu próprio caminho, ok? Esqueça o resto. Cada um tem a sua estratégia. Optando pela FUNPRESP, você aumenta a sua previsibilidade. E de um jeito ou de outro, eu acho que você é um completo
louco se você não tem uma reserva aí todo mês de pelo menos 10 a 20% da sua remuneração investida em veículos da mais alta rentabilidade possível, ok? Então, se esse vídeo foi útil aqui para você, inscreva-se aqui no nosso canal e eu gostaria também de pedir que você fizesse um favor para os seus colegas de trabalho, compartilhando esse vídeo com eles também, ok?